A responsabilidade dos agentes públicos é um dos temas mais importantes do direito administrativo, porque mostra que o exercício da função pública não traz apenas poderes e prerrogativas, mas também deveres e consequências jurídicas. O agente público atua em nome do Estado e lida diariamente com interesses coletivos, recursos públicos e direitos das pessoas. Por isso, quando ocorre uma atuação ilegal, abusiva ou negligente, podem surgir diferentes formas de responsabilização. Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam as responsabilidades civil, penal e administrativa dos agentes públicos, quais são as suas diferenças, como elas podem coexistir e quais princípios orientam esse sistema de responsabilização. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito chegar a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta. Vamos lá! A ideia central desse tema é simples. Quem exerce função pública deve responder pelos atos praticados de maneira irregular. Isso ajuda a proteger a legalidade, a moralidade administrativa e a confiança da sociedade na atuação estatal. A responsabilidade do agente público pode surgir por ação ou omissão. Em outras palavras, tanto uma conduta ativa quanto a falta indevida de atuação podem gerar consequências jurídicas. Imagine que Tício, servidor público responsável pela guarda de equipamentos públicos, utilize os bens da repartição para fins particulares. Nesse caso, existe uma conduta ativa irregular. Agora imagine que Mévia, agente público encarregado de fiscalizar determinada situação, deixe de agir mesmo tendo obrigação legal de atuação. Dependendo do caso, essa omissão também pode gerar responsabilidade. As três principais esferas de responsabilização são a civil, a penal e a administrativa. Elas possuem objetivos diferentes e podem funcionar simultaneamente. A responsabilidade civil está relacionada ao dever de reparar danos causados. O foco principal é a indenização do prejuízo sofrido pela vítima. Já a responsabilidade penal envolve a prática de infrações previstas na legislação criminal. Nesse caso, o objetivo principal é aplicar sanções penais previstas em lei, como multa, restrição de direitos ou prisão. A responsabilidade administrativa, por sua vez, decorre do descumprimento de deveres funcionais e das regras internas da administração pública. Essas três esferas possuem relativa independência entre si. Isso significa que um mesmo fato pode gerar consequências diferentes em cada uma delas. Imagine que Cornélio, servidor público, desvie dinheiro público. Essa conduta pode gerar obrigação de ressarcir o dano ao erário, processo administrativo disciplinar e responsabilização criminal por peculato. Portanto, não existe impedimento para a acumulação das responsabilidades, desde que estejam presentes os requisitos de cada esfera. Começando pela responsabilidade civil, é importante entender que ela busca reparar prejuízos causados por condutas ilícitas. O agente público pode causar danos tanto ao Estado quanto a particulares. Quando o dano é causado diretamente a um cidadão durante o exercício da função pública, normalmente aplica-se a responsabilidade civil do Estado perante a vítima. Isso significa que a pessoa prejudicada poderá buscar indenização diretamente contra o poder público. Depois de indenizar a vítima, o Estado poderá propor ação regressiva contra o agente responsável, caso exista dolo ou culpa. O dolo ocorre quando existe intenção de causar o dano. Já a culpa envolve imprudência, negligência ou imperícia. A imprudência normalmente está relacionada à atuação precipitada ou sem cautela. A negligência envolve falta de cuidado ou omissão indevida. Já a imperícia decorre de deficiência técnica no exercício da atividade. Imagine que o servidor Semprônio, dirigindo seu veículo oficial de maneira imprudente, provoque um acidente durante a sua atividade. A vítima poderá buscar reparação contra o Estado e depois, se comprovada a culpa do agente público, poderá existir ação regressiva contra ele, contra Semprônio. Esse sistema busca proteger o cidadão, facilitando o recebimento da indenização, já que o Estado possui maior capacidade financeira do que seus agentes. Outro ponto importante é que nem todo erro administrativo gera automaticamente responsabilidade pessoal do agente. É necessário analisar as circunstâncias do caso concreto. Em determinadas situações complexas, pode existir erro administrativo sem que haja culpa individual.
A responsabilidade civil do agente também pode surgir quando ele causa prejuízo diretamente à administração pública. Imagine que um servidor destrua intencionalmente equipamentos públicos ou pratique fraude em contratos administrativos. Nesses casos, poderá surgir obrigação de ressarcimento ao erário. Existe grande preocupação do ordenamento jurídico com a proteção do patrimônio público. Por isso, o dever de reparar danos causados à administração possui enorme relevância. Passando agora para a responsabilidade penal, ela ocorre quando a conduta do agente público se enquadra em crime previsto na legislação penal. O Código Penal possui diversos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública. Entre os exemplos mais conhecidos estão peculato, corrupção passiva, concussão, prevaricação e advocacia administrativa. O peculato ocorre, por exemplo, quando o agente público se apropria de dinheiro ou de bem público de que tinha posse em razão do cargo. A corrupção passiva envolve solicitação ou recebimento de vantagem indevida em razão da função pública. Já a concussão ocorre quando o agente exige vantagem indevida utilizando sua posição funcional. Imagine que Tício, um fiscal administrativo, receba pagamento ilegal para deixar de aplicar uma determinada multa. Dependendo da situação concreta, pode existir crime de concussão ou corrupção passiva. Vai depender da análise do caso concreto. Já a prevaricação acontece quando o agente retarda, deixa de praticar ou pratica um ato de ofício para satisfazer um interesse ou um sentimento pessoal. Imagine que Mévio deixe de realizar uma determinada fiscalização apenas para beneficiar um amigo próximo. Essa conduta pode configurar prevaricação. Eu já tenho vídeo aqui no canal sobre vários desses crimes contra a administração pública. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Na esfera penal, aplicam-se garantias importantes previstas na Constituição, como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência. Ninguém pode sofrer condenação criminal sem processo regular e prova adequada da prática delituosa. Além disso, a responsabilidade penal é pessoal. Isso significa que ninguém responde criminalmente por um ato praticado por outra pessoa, apenas em razão do cargo ou da hierarquia administrativa. Outro ponto importante é que nem toda irregularidade administrativa constitui crime. Muitas condutas podem gerar apenas responsabilidade administrativa ou civil, sem repercussão penal. A terceira esfera do vídeo de hoje é a responsabilidade administrativa. Ela decorre da violação de deveres funcionais e das normas internas da administração pública. O objetivo principal é preservar disciplina, regularidade e eficiência no serviço público. As penalidades administrativas variam conforme a gravidade da infração e o regime jurídico aplicável. Entre as sanções mais comuns estão a advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria e destituição de função de confiança. A aplicação dessas penalidades depende de processo administrativo regular, especialmente nos casos mais graves. O processo administrativo disciplinar deve respeitar o contraditório e a ampla defesa. O agente acusado precisa ter oportunidade de conhecer as acusações, produzir provas e apresentar defesa. Imagine que Cornélia seja acusada de abandonar cargo público. A administração não pode simplesmente aplicar demissão automática sem um procedimento adequado. Outro princípio importante nesse tema é a proporcionalidade. A sanção administrativa deve ser compatível com a gravidade da infração praticada. Infrações leves não justificam punições excessivas. A administração também deve observar a razoabilidade, a motivação e a legalidade na aplicação das penalidades. A motivação possui importância enorme, porque permite compreender as razões da decisão administrativa. Isso facilita o controle da legalidade do ato. Outro ponto relevante envolve a chamada verdade material no processo administrativo. A administração deve buscar reconstruir os fatos da forma mais próxima possível da realidade. Por isso, o processo administrativo disciplinar admite produção de provas oitivas e diligências necessárias para o esclarecimento dos fatos. Também é importante compreender que absolvições na esfera penal podem influenciar a esfera administrativa em determinadas situações. Se a justiça criminal reconhecer que o fato não existiu ou que o acusado não foi o autor da conduta, normalmente essa conclusão repercute na responsabilidade administrativa. Por outro lado,
absolvições por falta de provas nem sempre impedem punição administrativa, porque os critérios de análise podem ser diferentes em cada esfera. Outro tema muito importante é a improbidade administrativa. A improbidade envolve condutas graves praticadas contra a administração pública, especialmente relacionadas à desonestidade, abuso de função ou violação da moralidade administrativa. A legislação sobre improbidade prevê sanções como perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. As hipóteses de improbidade costumam envolver enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação de princípios administrativos. Imagine que Semprônio utilize verba pública em benefício próprio ou favoreça ilegalmente determinada empresa em uma licitação. Dependendo do caso, poderá existir ato de improbidade administrativa. Outro ponto importante é que a responsabilização dos agentes públicos não busca apenas punição. Ela também possui função preventiva e pedagógica. A existência de mecanismos de controle ajuda a reduzir abusos, aumentar transparência e fortalecer a confiança social nas instituições públicas. Além disso, o controle da atuação dos agentes públicos ocorre de diferentes maneiras. Existe controle interno, realizado pela própria administração, controle externo exercido pelos tribunais de contas e pelo Poder Legislativo, além do controle judicial realizado pelo Poder Judiciário. A sociedade também participa desse sistema por meio de denúncias, ações populares, imprensa e instrumentos de fiscalização social. Nos últimos anos, temas ligados à ética pública, transparência e combate à corrupção ganharam ainda mais relevância. A administração pública moderna exige atuação técnica, responsável e compatível com os princípios constitucionais. Por isso, a responsabilidade dos agentes públicos não deve ser vista apenas como um mecanismo punitivo, mas também como um instrumento de proteção do interesse coletivo e fortalecimento da confiança nas instituições. Compreender esse tema ajuda você a perceber que o exercício da função pública envolve o equilíbrio entre autoridade, deveres e controle jurídico. O Estado precisa de agentes capazes de atuar com eficiência, mas também precisa de mecanismos que impeçam abusos e desvios. Quando você entende como funciona esse sistema de responsabilidades, você começa a enxergar de maneira mais clara como o direito administrativo protege tanto a administração quanto os cidadãos. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: conhecer o direito muda destinos. Conhecer o direito muda destinos. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente deseja crescer. A maioria das pessoas até sonha com uma vida melhor, mas poucas procuram conhecimento. Poucas reservam um tempo para estudar. Poucas têm disposição para enfrentar as dificuldades e continuar caminhando, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Talvez você esteja estudando para concursos há pouco tempo. Talvez você já esteja nessa jornada há meses ou até há anos. Talvez você já tenha se perguntado se realmente consegue aprender tantas matérias. Talvez você já tenha comparado o seu desempenho com o de outras pessoas e sentido que você estava ficando para trás. Mas eu quero que você lembre de algo muito importante. A aprovação não costuma ser construída por pessoas perfeitas. Ela costuma ser construída por pessoas que continuam avançando, um passo por vez, um capítulo por vez, uma aula por vez, uma página por vez. E se esse conteúdo ajudou você de alguma forma, eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Muitas vezes, uma simples indicação pode ajudar alguém a encontrar um caminho que ela estava procurando. E aproveitando que nós estamos falando sobre os estudos, eu quero apresentar rapidamente um novo material que eu preparei com muito carinho para quem deseja aprender o direito para concursos públicos de uma forma simples e organizada. Ao longo dos últimos anos, milhares de pessoas já chegaram ao meu canal com a mesma dificuldade. Elas queriam estudar para concursos, mas se sentiam completamente perdidas quando encontravam as matérias jurídicas. Algumas nunca tinham estudado o direito antes. Outras já tinham tentado começar várias vezes, mas abandonavam porque os conteúdos pareciam difíceis demais. Foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos. É um material que foi desenvolvido especialmente para quem está começando do zero ou para quem sente que ainda não conseguiu construir uma base sólida nas matérias jurídicas. É um box com 7 e-books que reúne as 15 matérias mais importantes para concursos públicos. Dentro de cada matéria, eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas.
Isso significa que você não precisa perder tempo tentando descobrir sozinho o que estudar primeiro. O conteúdo já foi organizado para facilitar a sua caminhada. Além disso, todo o material foi escrito em linguagem simples. Eu procurei explicar os assuntos como se estivesse conversando com você. Ali, no Direito Básico para Concursos, ao longo dos capítulos, há diversos exemplos práticos para ajudar na compreensão dos temas. O objetivo do Direito Básico para Concursos não é apenas apresentar conceitos. O objetivo é fazer você realmente entender o que está estudando. Afinal, quando você entende um assunto, fica muito mais fácil lembrar dele na hora da prova. Talvez você já tenha percebido que muitos materiais parecem ter sido escritos para especialistas. O iniciante abre um livro e encontra termos difíceis, explicações complicadas e uma linguagem que afasta em vez de aproximar. Eu quis fazer exatamente o contrário. Eu quis criar um material que eu gostaria de ter encontrado quando eu comecei os meus estudos. E eu não estou falando apenas como professora. Eu também já fui estudante. E lá na escola eu era uma aluna normal. Eu não era nenhuma superdotada. Inclusive, eu fiquei em recuperação em algumas matérias lá na escola. O que fez diferença na minha vida não foi, então, um talento extraordinário. Foi dedicação, foi disciplina, foi força de vontade, foi levar os estudos a sério. Quando eu cursei Direito, eu me dediquei intensamente. Eu concluí a faculdade com média 9,5, a maior média da minha turma, e eu recebi uma medalha por esse desempenho. E antes mesmo de concluir a graduação, eu já tinha sido aprovada no exame da OAB e também em 2 concursos públicos. Então, logo após me formar, eu tomei posse e comecei a minha trajetória como servidora pública concursada. E aqui no YouTube, eu sempre estive aqui ensinando. Eu já publiquei mais de 1.000 vídeos gratuitos no YouTube ao longo de mais de 10 anos. Esses vídeos já ultrapassaram a marca de 50 milhões de visualizações. E durante todo esse tempo, eu sempre procurei fazer uma coisa muito simples: explicar o direito de um jeito fácil de entender. No box Direito Básico para Concursos, além dos 7 e-books, além desses 7 livros digitais, você também recebe, como bônus, o curso Aprovação Acelerada. Nesse curso eu reuni 7 aulas com estratégias que podem ajudar você a estudar melhor. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos para concursos, como definir o seu caminho, como desenvolver a mentalidade necessária para continuar avançando e como aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para ajudar quem deseja construir uma preparação mais eficiente. E para que você possa conhecer o material com tranquilidade, a compra conta com garantia de 7 dias. Então você pode avaliar o conteúdo e verificar se ele faz sentido para o seu momento. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você se sinta pressionado. O mais importante é que você continue estudando. O Direito Básico para Concursos é a forma mais rápida de acessar esse conteúdo, organizado e estruturado. Mas você também pode continuar aprendendo através dos vídeos gratuitos que eu disponibilizo aqui no canal. Existem centenas de vídeos e diversas playlists organizadas para ajudar você a evoluir. Inclusive, eu já gravei mais de 1.000 vídeos gratuitos justamente porque eu acredito que o conhecimento deve alcançar o maior número possível de pessoas. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que sejam poucos minutos, em pouco tempo você vai começar a perceber uma grande diferença no seu entendimento das matérias jurídicas. O importante é manter a constância. O importante é não abandonar o seu projeto. O importante é continuar caminhando. E antes de encerrar, eu quero dizer mais uma coisa. Eu acredito que existe algo especial em quem escolhe estudar, mesmo quando ninguém está olhando. Existe algo especial em quem continua tentando, mesmo depois das dificuldades. Existe algo especial em quem decide investir no próprio crescimento. Se você chegou até aqui, talvez seja porque existe dentro de você uma vontade sincera de mudar de vida. Talvez seja porque você sabe que você pode conquistar mais do que você conquistou até agora. Então não deixe esse sonho parado na gaveta. Dê o próximo passo. Comece hoje. Leia algumas páginas, assista uma aula, faça um resumo, continue avançando. E agora eu vou deixar aqui disponível uma lista de vídeos gratuitos para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo para assistir hoje. Seu futuro agradece por cada passo que você dá agora. Até!